Então, continuando nossa aula, pessoal. Então, o que acontece? A luz ela entra nesse epitélio, ela chega até esse epitélio pigmentar da retina, tá bom? Ele estimula esse epitélio, que tem proteínas específicas aqui nesse epitélio, tá bom? Nos pigmentos. E devido ao comprimento de onda da luz, certinho, de cada cor, ela consegue estimular esses pigmentos aqui. E ele estimula os bastonetes e os cones, tá bom? Então, os cones são responsáveis por reconhecer cores e os bastonetes por reconhecer os vários graus de escuro, de cinza, tá bom? Desde o do branco até o preto. E os vários graus de cinza que tem entre eles, tá bom? E essas informações são enviadas até esses gânglios aqui, tá bom? E eles são enviados para o cérebro através do sistema de nervos, tá bom? Pessoal, então isso nos leva ao ponto focal, tá bom? Devido ao jogo de duas lentes que nós temos no olho, nós conseguimos sempre formar esse ponto focal sempre num único pontinho, que é numa área bem pequena, que é naquela mácula lútea, tá bom? No fundo do olho, que é na parte da retina, tá bom? Então ele forma sempre a imagem num único ponto sobre a retina, devido a esse jogo de lentes que a gente tem, beleza? Então, pessoal, ele sempre foca num único ponto, seja um objeto um objeto infinito, por exemplo, uma estrela que a gente enxergue, bem longe, ele sempre foca no mesmo ponto, ou um objeto próximo, sempre foca no mesmo ponto também. Então, como que a gente consegue sempre focar no mesmo ponto? Devido a uma coisa chamada acomodação visual, tá bom? Que esses jogos de lentes eles conseguem se mover devido à musculatura do olho, tá bom? E sempre acomoda a vista. E esse ponto focal é sempre formado no mesmo lugar, que é sempre no mesmo ponto da retina, tá bom? Então, essa evolução dessa acomodação visual nossa permite que o ponto focal seja sempre no mesmo local. E qual que é o mesmo local? A mácula lútea. Beleza, pessoal? Isso nos leva, pessoal, a reconhecer alguns defeitos visuais, como, por exemplo, a miopia, pessoal. A miopia, o ponto focal, no caso do olho normal, o ponto focal é formado na retina, tá bom? Mas no caso de um olho míope, pessoal, como esse segundo exemplo aqui, ó, o ponto focal ele é formado antes da retina, tá bom? Então, devido ao ponto focal ser formado antes da retina, a gente tem dificuldade na acomodação visual. Então, a gente não consegue enxergar, eu que sou míope no caso, que uso óculos, eu não consigo enxergar de longe, pessoal. Então, quando o olho vem daquela imagem infinita, aquela imagem de longe, a gente não consegue acomodar, o olho nosso não consegue acomodar a imagem, tá bom? Então, a gente não consegue formar a imagem com nitidez lá no lugar que ele tem que ser formado, que é na retina. Então, a gente usa uma lente para corrigir a formação desse ponto focal. Então, devido a essa terceira lente, que é o meu óculos, ele consegue corrigir essa acomodação visual e consegue corrigir o ponto focal no local certinho dele, que é a retina, tá bom? Então, a gente usa a lente para corrigir essa formação do ponto focal do olho míope, que no caso do olho míope, o ponto focal é antes da retina, tá bom? E no hipermétrope é o contrário. O ponto focal é formado depois da retina, pessoal. Então ele consegue enxergar de longe, mas de perto ele não consegue enxergar, tá bom? Então acaba que você usa uma terceira lente também, tá bom? Na frente dos olhos, para você conseguir corrigir esse ponto focal, para ele não ser formado depois da retina, mas sim para ele ser incidido no ponto da retina certinho, tá bom? Então nós temos dois defeitos visuais principais pelas lentes, tá bom? Pela acomodação visual, que é a hipermetropia e a miopia. Eu tenho a miopia, pessoal, que eu não enxergo de longe. Quem não enxerga de perto tem hipermetropia, beleza? Nós temos outros dois problemas visuais, que é a presbiopia e o astigmatismo, pessoal, mas aí tem a ver muito com a nitidez da imagem, beleza? No caso do astigmatismo, as pessoas enxergam uma sombra em volta da imagem, tá bom? E na presbiopia ele enxerga a imagem embaçada, pessoal. Por quê? Por causa do jogo de lente também. Mas aí são defeitos nas lentes, beleza? E isso nos leva, pessoal, aos instrumentos ópticos, que são como que a gente consegue fazer conhecimento da óptica, consegue fazer a gente trabalhar, como que esse conhecimento da óptica a gente consegue desenvolver instrumentos para trabalhar para a gente, tá bom? Então nós temos dois tipos de instrumento. Os instrumentos de projeção, que no caso nós temos a máquina fotográfica e os projetores slides, tá bom? Então a gente pode perceber que na máquina fotográfica, o sistema de formação da máquina fotográfica é muito similar ao do olho humano, tá bom? Então ele consegue fazer ter uma lente que converge a imagem sempre num ponto focal, tá bom? Que é onde está o filme. Então ele sempre converge sempre no mesmo ponto e nesse ponto a gente consegue reproduzir a imagem depois, beleza? E nós temos também o projetor de slides, pessoal, que devido a uma segunda lente, ele consegue promover uma acomodação visual similar à nossa, tá bom?
que ele consegue aproximar essa lente ou distanciar essa lente e você conseguir sempre projetar a imagem em um segundo ponto, por exemplo, uma parede, por exemplo, tá bom? Devido a esse movimento dessa segunda lente, beleza? Nós temos também os instrumentos ópticos de observação, pessoal. Exemplo, a lupa e o microscópio óptico, tá bom? A lupa, quanto mais próximo da imagem, maior vai ficar a imagem, tá bom? Ela consegue corrigir essa imagem dessa maneira. E no microscópio óptico, pessoal, o microscópio composto, no caso, nós temos dois tipos de lentes. Nós temos a lente ocular e a lente objetiva, tá bom? Então a lente ocular, ela promove um aumento da imagem e a lente objetiva, ela consegue multiplicar esse aumento da imagem devido a uma segunda lente objetiva de maior aumento, tá bom? Então, a ocular normalmente ela aumenta em 10 vezes, tá bom? A imagem, qualquer imagem. E a objetiva, ela pode aumentar, acho que como a gente pode selecionar a objetiva no microscópio, como a gente vê sempre no microscópio nos laboratórios nossos da faculdade, a gente consegue multiplicar os 10 vezes da ocular pelo valor da objetiva, tá bom? Então isso permite que a gente consiga aumentar até 1 milhão de vezes em alguns microscópios a imagem que a gente está vendo na lâmina, tá bom? Então isso permite que uma imagem muito pequena, a gente consiga enxergar ela com muita nitidez, tá bom? Então nós temos os instrumentos ópticos de projeção e os de observação, tá bom? Nós temos também outros de observação, pessoal, como a luneta, telescópio, mas os instrumentos ópticos de uso maior, de uso para os farmacêuticos, os mais comuns são a lupa, microscópio óptico e os de projeção também, porque a gente sempre pensa em gravar a imagem e projetar a imagem também, tá bom? Pessoal, essa aula foi uma aula bem resumida, tá bom? Então qualquer dúvida, vocês podem me mandar no grupo, beleza? Tentei fazer o mais concisa possível, pessoal, para todo mundo conseguir assistir sem problema de estar um vídeo muito pesado, por exemplo, tá bom? Abraço para todo mundo.